Depois de ser indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por um esquema de candidaturas laranjas realizado pelo PSL, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi convocado para ser sabatinado no Senado Federal sobre o assunto. Depois de ter recusado o convite para falar na casa 3 vezes, ele foi obrigado a comparecer hoje, já que se tratava de uma convocação. Em uma sessão que durou cerca de 2 horas, Marcelo disse que se sente injustiçado com a investigação, que já ocorre há 9 meses, ainda não encontrou provas contra ele, mas que segue confiando na Polícia Federal, no Ministério Público e na Justiça. Temos um trecho aqui. Não há nenhuma comprovação que eu tivesse envolvimento ou sequer ciência do que estava ocorrendo no partido, onde, segundo a autoridade policial, há indícios de algumas irregularidades. E me sinto injustiçado nesse indiciamento. Visando constranger o presidente Jair Bolsonaro por conta do racha no PSL, o deputado delegado Valdir afirmou que o partido vai destituir o ministro da presidência do Diretório de Minas Gerais. No entanto, Álvaro Antônio já está licenciado do comando da sigla no estado. Diga, Vera. Foi uma sessão esvaziada, eu não entendi por que convocaram o ministro, se era para ir lá fazer um desagravo a ele, na verdade. Foi uma sessão em que ele foi muito pouco questionado, na verdade. Serviu para que ele fizesse esse desagravo. Aí eu acho engraçada a formulação que ele faz, né? Ele não fala que ele é inocente, que ele repudia qualquer acusação, ele fala que não foi encontrada nenhuma prova do envolvimento dele, então ele faz um RED ali, uma espécie de RED preventivo. Essa situação a gente já falou aqui, ele já está indiciado, não só indiciado, ele está denunciado também pelo Ministério Público, há depoimentos que o implicam diretamente. Vamos esperar aí a conclusão, vamos esperar a justiça se manifestar, ainda não é condenado a nada, mas pela régua que o bolsonarismo tinha dito que ia adotar, o fato dele ser denunciado e indiciado já deveria ser razão para ele aguardar a sua liberação fora do cargo. Isso atrapalha o governo, atrapalha o discurso do presidente de moralidade, aquele que ele vendeu na campanha, que certamente ajudou muita gente a votar nele, não condiz com aquele discurso da campanha moralista para cima dos adversários e coloca mais lenha nessa guerra do PSL. E mostra 2 pesos e 2 medidas até em relação a esse assunto, porque uma das razões para fritar o Gustavo Bebiano, uma das desculpas, na verdade, foi justamente esse caso dos laranjas. E agora, com o ministro do Turismo, se adota outro critério absolutamente diferente. Você, Constantino? Todo mundo que é denunciado ou condenado se sente injustiçado, né? Eu acho que a morosidade da justiça é um fator aí que incomoda realmente quem é, no caso, inocente e foi denunciado de forma injusta. Essa figura fica impaciente com a morosidade, que é logo a conclusão dos inquéritos, das investigações, porque sabe ser inocente. Eu acho curioso também a fala de que não se diz inocente, mas diz que não há nada, né, que comprove a culpa. É um argumento muito mais jurídico do que ético, e me remete aqui àquela fala do ex-ministro José Dirceu, que falava: estou cada vez mais convencido da minha inocência. Né? É uma coisa um tanto curiosa, mas de fato ele tem um ponto. O ponto é o seguinte: você precisa apresentar as provas. Não basta denúncia ou então indícios mesmo. Você tem que ter as provas. Né? Agora, eu estou de total acordo com o que a Vera disse, que é fundamental você ter uma régua única. Né? Você tem que ter um padrão. Se você aplica um pré-julgamento e joga no lixo o indúbio pro réu, né, você tem que fazer isso com todos. Ou, ao contrário, se você dá o benefício da dúvida, você tem que dar o benefício da dúvida a todos. De fato, o presidente e o bolsonarismo não tem muito apreço por isso, né, por esse mesmo padrão. Eles usam contra adversários aquilo que eles não usam para os seus aliados. Isso é, sem dúvida alguma, uma falha, né, ética na postura do bolsonarismo. Vai lá, Josias. Depoimentos de encrencados no Congresso costumam acrescentar pouca coisa. Mas se essa passagem do ministro do Turismo pela Comissão de Fiscalização e Transparência do Senado serviu para alguma coisa, foi para mostrar que os políticos enrolados precisam renovar o seu estoque de desculpas. Sem nenhuma criatividade, o Marcelo Álvaro Antônio, nome de novela isso, né? Marcelo Álvaro Antônio, usou desculpas esfarrapadas que deixaram o ministro muito parecido
com gente como os petistas Lula, Zé Dirceu e também como o tucano Eduardo Azeredo. O ministro disse ter sido acusado de envolvimento nesse escândalo do Laranjal apenas porque era presidente do PSL em Minas Gerais e a Polícia Federal e o Ministério Público teriam concluído que, pela posição que ele ocupava, ele tinha o domínio sobre as 4 candidaturas laranjas que foram lançadas ali apenas para desviar verbas do fundo eleitoral. Não é bem assim, porque há inclusive depoimentos que mencionam o ministro, mas essa é a tese do ministro. Nesse ponto, o ministro do Jair Bolsonaro ficou igualzinho àquele José Dirceu do Mensalão, que alegou não ter o domínio dos fatos que levaram o governo Lula a comprar o Congresso Nacional. Num outro trecho dessa sua manifestação, o ministro do Turismo disse que se houve ou não alguma irregularidade, ele não tem condições de dizer antes que a Justiça dê o seu veredito. Mas até onde ele pôde enxergar, não houve erro. Quer dizer, nesse ponto, o ministro ficou igualzinho ao Lula e ao Eduardo Azeredo. Ambos utilizaram aquele célebre bordão do "eu não sabia". Quer dizer, na prática, assim como Lula e Azeredo, o que o ministro do PSL, mantido no cargo pelo Jair Bolsonaro, pede a nós outros é que o enxerguemos como um bobo involuntário, não como um culpado. Aí fica difícil. O ministro se autorretrata como um bobo e pede que a plateia toda, que o Brasil todo, se finja também de bobo em nome da sua alegada, presumida inocência.